Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10, diz assim: rogo-vos. Paulo gostava desta expressão, né? Rogo-vos. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Amém? Tome assento, por gentileza. Graças a Deus aqui pela vida dos irmãos, a dupla que vem ali do pastor presidente Carlos Soares, leva um abraço, né? Nosso amigo, pastor presidente, e fica aqui já o compromisso, né? O irmão Igor, o Isaac, Ezequiel, por gentileza, depois acertem com os irmãos para estarem em uma confraternização nossa, de acordo com a agenda de vocês. Aí agora vocês têm prioridade aqui, né? Para estarem conosco. A igreja diz amém? Amém. Glória a Deus, para nós aproveitarmos ainda mais, né? E se Deus quiser, essa semana, no máximo a semana que vem, o nosso som já vai estar de novo 100%, né? Queridos irmãos, nós vemos aqui nesta passagem em que Paulo, escrevendo, ou melhor, respondendo à igreja de Corinto, porque havia chego ao seu conhecimento, depois que ele havia plantado a igreja, organizado, ele sai em outras viagens, né? E aí, ao se ausentar da congregação, algumas coisas vão se perdendo aí, né? Porque sai o líder, né? E aí acabam acontecendo algumas divisões, algumas facções. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto, e Paulo, então, responde a essa informação que ele recebe, orientando a igreja. Mas não é diferente nos nossos dias, e nós vamos ver no decorrer aí dessa conversa acerca desta passagem, né, bíblica, que ela é muito atual. Às vezes acontece em nosso meio algumas coisas que provocavam essa dissensão. Graças a Deus, aqui ainda não identificamos isso, mas existem algumas coisas que nós precisamos prevenir, né? Da onde a gente vem, da corporação, nós trabalhamos muito com prevenção. Aliás, gasta-se mais, né, na resposta à emergência, a resposta a um problema de saúde, do que se você prevenir que a doença não aconteça, né? Tem alguns programas aí que fazem o médico da família, né? Então ele vai visitando os lares, prevenindo para que isso não aconteça. Então o antídoto, ele existe. Então, não acontecendo, é bom que não aconteça mesmo divisões, dissensões, e nós estejamos precavidos. Mas como o inimigo não descansa, ele não se aposentou, ele está aí, né, sondando, buscando algumas brechas. Eu creio que é interessante nós estarmos conversando acerca disso. Corinto, uma igreja, uma cidade boa, uma metrópole, uma cidade grande, escolhida e direcionada pelo Espírito Santo a Paulo para plantar a igreja, e por ser uma igreja ou uma cidade grande, uma metrópole, ela traz todas as suas consequências. Não é o tema em específico nessa noite, mas assim, o pecado, a moralidade estava crescente também. Haviam coisas muito boas, por ser uma cidade grande, muitos recursos, coisas maravilhosas, aonde os mercadores procuravam como referência o comércio, as finanças, né? Então tudo ali era bonito, porém, né, a licenciosidade fazia com que Corinto tivesse uma má reputação, pelo todas as questões que uma cidade grande traz, e nós vemos que isso não é diferente
muito menos que outras cidades, visto São Paulo, Rio de Janeiro, e nenhuma crítica para isso, é uma consequência da vida moderna, mas Curitiba também, ao crescer, nós vemos aí como o índice de criminalidade aumenta, drogas, prostituição, enfim, né? Todas essas coisas que advêm. E Paulo, vendo isso, então, ele tinha dois motivos principais de estar atentos com isso. Enquanto ele não poderia estar presente, né? Mas ele precisava tratar acerca dessas orientações, tratar os sérios problemas da igreja, as quais ele foram informados. Então, aquelas questões, né, que nós vemos por aí, o tal do pecadinho, ou a gente ouve muito, né? Isso não faz mal, não é bem assim, né? E essas coisas vão se propagando, né? Então, ele tinha que bater forte contra isso. Então Paulo era contrário ao que estava acontecendo em Corinto. Então o primeiro motivo era tratar o problema existia, já tinha um diagnóstico, agora precisava uma solução. O segundo motivo é porque ele precisava aconselhar acerca da doutrina. E nós vemos o que é doutrina. Quem sabe o que é doutrina? Me ajude. Isso, não fala todo mundo junto, porque a gente não entende, né? Só levanta a mão e fala individual. O que é doutrina? Lembra, eu quero ver aqui, Isídio, quem mais? Ezequiel também, já não é tão novinho assim, mas quando se falava de culto de doutrina, era para falar sobre cabelo, saia, como? Usos e costumes, né? Quando na verdade o culto de ensino, o culto de doutrina é palavra de Deus que leva a igreja a ser salva, a estar com Cristo. Isso é doutrina, né? Mas a época, né, era mais focado usos e costumes, e alguns usos e costumes são muito bons até o dia de hoje. Mas enfim, então, Paulo estava querendo trazer novamente acerca da doutrina, ou seja, aquilo que Deus, aquilo que o Senhor Jesus gostaria que a igreja trilhasse o caminho, né? Então aqui, ele vendo essa situação, pasmo com o que estava acontecendo, ele começa no versículo 10 dizendo, rogo-vos, ou seja, peço-vos encarecidamente. Em outra passagem, Paulo fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo. Quer dizer, peço encarecidamente, ei, olha, presta atenção, vamos voltar aos primórdios, não foi isso que eu plantei, não foi isso que eu ensinei, não foi isso que da minha parte eu recebi do Senhor e vos ensinei. O que está acontecendo aí? Rogo-vos, não por mim, e veja que Paulo vai tirar o foco da sua pessoa, da sua autoridade, do seu apostolado. Na sequência nós já vamos ver isso, mas Paulo dizendo assim, olha, rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele estava tão preocupado, que ele faz do íntimo da sua alma esse clamor, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, divisões, né? Ou seja, ele está tratando aqui de um único corpo, de um único organismo, mas que tem vários membros. Então todos nós somos úteis nesse corpo. E quando nós falamos corpo de Cristo, que significa a igreja, em hipótese alguma, nós estamos falando de uma placa denominacional, mas da igreja universal, que não é a igreja do Edir Macedo, mas a igreja universal de Cristo. O corpo de Cristo, que tem vários membros, e todos esses membros são úteis. Então ele diz aqui, não haja dissensão, não haja divisão, não tem como você tirar do seu corpo a perna, o braço, os olhos, a cabeça, não, tem que estar tudo unido, falando a mesma linguagem. E interessante, né, irmãos, tem uma passagem bíblica, lá no Antigo Testamento, se não me engano, em Juízes capítulo 6, me veio agora, deixa eu ver a referência, mas enfim, vou citar o fato em si, aonde havia ali uma guerra, e para identificar aqueles que eram amigos, e ao contrário daqueles que eram inimigos, havia uma senha. Quem serviu o exército sabe bem disso. À noite,
quando todos estão lá descansando, tem uma guarda. E aí há uma ronda, e a pessoa precisa falar uma senha. E tem que ter uma contra-senha. Se for alguém diferente do nosso grupo, quando eu falar, avança a senha. Cachorro, a contrassenha é carrocinha. E se ele não falar isso, um tiro para cima de alerta e outro no inimigo. Esse fato aqui era para falar Shibolete. Mas eles falaram Sibolete, porque era um problema de pronúncia da língua. E você já viu algumas pessoas conversando? Você já viu às vezes os polacos conversando, né? Eles puxam um pouco o gaúcho, o carioca, né? Por quê? Bastante, é forte. Então você já identifica. Então eles não conseguiam falar Shibolete. E ao ser identificado e a senha não correspondida, veja só, irmãos, como é perigoso você não falar a mesma língua, não estar unido, não estar no mesmo propósito. Ainda bem que é no Velho Testamento, não é isso? O que aconteceu com eles? Degolados. E não foram poucos. Então, vamos para o Novo Testamento, né? Graças a Deus que nós estamos vivendo no período da graça e da misericórdia do Senhor, né? Então, para a igreja, nós agora vamos trazendo já mais para a aplicação aqui para a nossa realidade, né? Pelo nome do Senhor Jesus, que todos digais uma mesma coisa, que não haja entre vós divisões, dissensões, antes sejam unidos, mesmo sentido e mesmo parecer. Nós precisamos ter concordância aqui. E uma das coisas, daí os irmãos que são da Araucária, agora fecham o ouvido, né? Uma das coisas que eu venho notando, tem a confraternização de missões, vou só citar, viu? Não vou citar porque nós falamos a mesma língua aqui. Então, tem confraternização de missões, a juventude não vem. Tem do círculo de oração, as crianças não vêm. A círculo de oração, o que as crianças... Não, irmão. É todos juntos. O culto, a confraternização é para o Senhor, na direção da juventude, na direção do círculo de oração. Temos que estar unidos, falando a mesma língua, né? Aliás, é muito interessante isso, né? Quando tem um culto das crianças, e eu vi no último, aqui, poucos adultos, poucos irmãos, e quando vem, passam o carro na frente, continua com o ouvido tampado, não vai falar para o pastor lá em Araucária, okay? É só aqui que acontece isso. Despejam a criança ali para a coordenadora, para a professora, e volta para casa, para o monte. Para o monte, Toninho, da oração? Não, né? Então, irmão, mesma linguagem, nós precisamos estar no mesmo propósito, porque se houver uma conversão de uma criança aqui, nesse culto, sabe quantos vêm junto com ela? Vem o pai, vem a mãe, vem o avô ver ela cantar, sim ou não? Amém? Isso, então uma criança ganha uma família inteira. Então nós precisamos estar atentos, falar a mesma língua. Se o propósito é que aquela confraternização aconteça naquele dia, todas as forças, todos nós temos que estar unidos, falando a mesma língua, se esforçando para que aquilo aconteça. Então a igreja como corpo de Cristo, se você faz parte do corpo de Cristo, se você faz parte da igreja, do povo que vai morar no céu, não pode, não deve nem pensar em se dividir. Qual era o problema? Facções. E aí que acontece aqui a grande questão. As facções que estavam acontecendo em Corinto era por parte dos líderes. E às vezes os maiores problemas começam com a liderança. E vocês, irmãos, que estão sentados aqui, observam muito. A igreja do Senhor é inteligente. Vocês têm a mente de Cristo. Só de olhar para o púlpito, vocês já têm um diagnóstico. Vocês podem não falar, mas vocês pensam. E pelo menos orem, nos ajudem. Então, essa visão já vai dizer se nós realmente estamos unidos num único propósito, ou se já tem alguma
dissensão. Amém? Isso. E ao observar isso, nos ajude em oração. Amém? Porque aqui era em relação aos líderes. O que estava acontecendo? Eu gosto do Paulinho. O apóstolo Paulo, né? Baixinho, Paulinho. Intimidade, né? Eu gosto de Paulo, eu sou de Paulo. Não, Paulo não. Eu sou de Apolo. Pregador, tem conhecimento. Vê como ele fala bonito. O outro é muito duro, né? Fala Jesus, né? Não, eu gosto de Cefas, que era outro nome de Pedro. E aí tem um grupo que é fantástico. Eu sou de... Irmãos, esse às vezes é o pior, dependendo de como ele fala. Sabe por quê? Por quê, Cátia? Porque ele acha que, não, eu estou servindo a Cristo, quem é você? Só porque você é dirigente da igreja? Que isso? Eu sirvo ao Senhor, eu só faço o que Jesus manda. Despreza a autoridade delegada. E eles estavam falando de Paulo, porque muitos não aceitavam o apostolado de Paulo. E como ele se ausentou, não estava presente, os outros cresceram. Então, começaram a ter essas dissensões entre os líderes, de não aceitar. Não é bem isso que Paulo está falando, não. E aliás, ele já até abandonou vocês hoje. Quanto tempo faz que ele não vem aqui? 2 meses, né? Então, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém da minha vida, pastor. Eu estou servindo ao Senhor, eu estou evangelizando fora, estou pregando fora, nada contra, só para os irmãos entenderem o contexto. Você tem obrigações para com Deus, para com a igreja local, satisfações a serem dadas, sair com a bênção de quem está à frente do trabalho. Não estou falando por mim só, não, por quem vier aqui após mim. Tem que dar satisfação, tem que honrar, tem que sair sobre a proteção pastoral. Faça isso, você vai ver como vai ser diferente. Vai melhorar a tua agenda, você vai pregar mais ainda. Vai ser chamado mais, Deus vai usar mais ainda. Mas não esqueça do compromisso que você tem com a igreja. Fale a mesma língua. Então alguns membros passaram a considerar mais os ministros do evangelho do que o próprio evangelho. E tem obreiros, tem ministros, tem pastores que têm caído nessa questão do elogio da igreja, das facções. Igor, você é o cara, você prega melhor, você ensina melhor, e aquilo vai, e se ele não tiver maturidade espiritual suficiente, sabe o que ele acaba acreditando? E aí qual é a consequência? Divisões na igreja. Sabe por que tem muito ministério? Primeira questão, porque quem tem que fazer às vezes perde o foco, deixa a função da igreja primordial, ganhar almas para Jesus. A igreja parou de ganhar almas para Jesus, o Senhor levanta outro ministério. Essa é uma questão. 2, o camarada não me reconhece, não sou ordenado, não sou consagrado, abro outro ministério. Eu mesmo me unjo e CNPJ e vamos embora. E já vai uma meia dúzia junto. Né? Estou falando só da Assembleia de Deus, hein? Isso acontece aí meio que direto, né? Mas por quê? Porque fica ouvindo essas coisas, né? Então, às vezes a igreja, alguns irmãos mesmo, fomentam essas coisas. Quer dizer, valorizam mais o ministro do evangelho do que o próprio evangelho. E esses líderes aqui estavam questionando a autoridade de Paulo, já falei sobre isso. Seria o problema, será que esse problema seria causado pelo próprio Paulo? Ou Apolo queria isso? Ou Cefas? Ou Jesus? Será que Jesus queria isso na sua igreja? Ou seria simplesmente porque aqueles irmãos de Corinto se identificavam, tinham uma empatia pela simpatia do Adenildo?
E isso é meio que natural, se não for exagerado, né? Jesus tinha os seus discípulos, mas tinha alguém dos discípulos que era mais chegado, que chegava a se debruçar ali no peito de Jesus. Então é normal você ter uma afinidade com este ou com aquele maior, né, do que com os outros. O que não pode é exagerar isso, né? Virar uma facção disso. Então não era culpa tão somente desses líderes. Às vezes as pessoas, por se identificarem, por você ter uma simpatia, você acaba atraindo. Então precisamos estar ligados, conectados com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, para não causarmos ou não darmos brecha para divisões. Se isso vai acontecer, você diz: calma, irmãos, que bom que você gosta de mim, que bom que o Duarte me convida para almoçar na casa dele, Fontanella, né? Temos uma amizade, mas não podemos confundir ministério com amizade. Por que causa essas divisões, essas discussões, irmãos? Se verdadeiramente eu e você estamos servindo ao Senhor Jesus, estamos no propósito de Cristo, não haverá dissensões. O problema é que às vezes nós estamos com a minha vontade, ou com a sua vontade, e com a simpatia, com a amizade, e queremos fazer ministério. Não vai dar certo. Se estamos ligados no corpo de Cristo, não haverá dissensões. Onde há dissensões é porque uma das partes não está ligada ao corpo. E aí é prejuízo para todos nós. Então, aí Paulo, vendo tudo isso, ele faz um chamado doutrinário. No versículo 13, ele diz assim: está Cristo dividido? Faz uma pergunta, por óbvio, a resposta é não, né, dessas perguntas, mas está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Veja que ele sai de cena. Ele podia dizer: ei, quem que era o missionário aí? Quem que plantou a igreja? Quem que construiu a igreja? Vocês já viram por aí? Porque eu construí essa igreja, porque a minha família... Aqui não, né? Por aí. E nem lá em Araucária. Porque eu estou aqui... Paulo não fez isso. Fui eu que fui crucificado por vocês? Aleluia. Toda a glória para o Senhor Jesus. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? E ele continua lá na frente, né, dizendo: olha, não batizei ninguém, a não ser Crispo e a Gaio, e não me lembro mais se batizei um ou outro. Ele não está desprezando a honra de você ir batizar um membro da igreja, um novo membro da igreja. Não, não é isso. Ele está só tirando o foco que ele só tem uma autoridade delegada. Ele é apóstolo por Jesus. Ele foi chamado depois. Tudo que ele faz é em nome de Jesus. Ele não tem autoridade. Nem os seus lenços, nem as suas vestes curavam ninguém. Mas a fé daqueles que estavam ouvindo a palavra e o poder de Cristo Jesus através da vida de Paulo. Então, nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não fazemos nada, mas Ele pode, e nada é impossível para Ele. Amém? Então, irmãos, está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vós? Fostes batizados em nome de Paulo? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Qual é o perigo? Primeiro perigo. Este mesmo erro acontece hoje. Alguns crentes, por falta de maturidade cristã, se apegam mais a certo líder do que a Cristo e a sua palavra. Será que isso acontece? Acontece, já vamos ver. Ao ponto de quando ocorre uma mudança, às vezes a mudança, no ministério, na congregação, ao ponto de quando ocorre uma mudança, esse sentimento de perda, aquela simpatia pelo Adenildo, que é algo natural,
esse sentimento de perda, vontade de acompanhar, ou às vezes até por um interesse particular. Mas eu me dava tão bem com o Adenildo, aliás, ele me deu várias funções na igreja aqui e tal. Agora ele saindo, eu vou atrás dele, nem convidado foi, mas vai atrás. Esquece que o teu chamado, o propósito que Deus tem, não saia enquanto Deus não falar com você. E se Deus falar contigo, não fique mais nenhum minuto, vá. Mas se Deus falar contigo, se Deus não falar, aguarde. Mas eu quero ir, mas não, agora eu fiquei com saudades do Adeildo. Aí vai, não dá certo. Interesse particular, vai até mesmo sem ser convidado. Perigo 2, quando este líder é movimentado sem a sua vontade. Então o líder sai sem a sua vontade. Eu não queria, mas me tiraram. Há casos extremos de divisão da igreja, até cria um próprio ministério. Eu congreguei muito tempo no Auer, e aí saí, fui a São José. Participava quando não tinha culto em São José, porque continuava morando na Vila Auer, né, no bairro Auer. Então quando não tinha culto em São José, tinha um culto ali na... Ai meu Deus do céu. Auer Belém não, para cá. Para baixo. Não, Sofia para cá. Germano. Oh glória, obrigado. Vila Germano, pastor Gilmar, dirigente, meu amigo, ia lá nos cultos de propósito e tal. Muito tempo sem ir no Auer, porque tinha saído. Fui lá um dia, ele falou, olha, vai ter uma mudança no Auer. Mas a gente não fala quem é o dirigente, para não dar problema e tal. Mas se o irmão quiser me acompanhar, eu falei, vou, faz tempo que eu não vou no Auer, né? Cheguei no dia da mudança. Mas cheguei assim, dei uma cumprimentada, dobrei o joelho, vi uns... Daqui a pouco só escuta o microfone. Não vou dizer o nome e não pode adivinhar, porque os adivinhadores não herderão o reino dos céus. O camarada pegou, quem estava saindo, pegou o microfone e não largou mais. E papapá, falou, e tchau. E quando ele saiu, aí teve umas palmas, né? E saiu umas 30 pessoas do Auer. Misericórdia, né? Falei, meu Deus, tanto tempo, bem nesse culto aqui, né? Aí fizeram tudo, daí o irmão se filiou a um outro ministério, o trabalho começou até a prosperar, daí começou a diminuir, daí foi lá para o Canal Belém, continuou. Resumindo, a ópera fechou. 4 meses atrás ele reuniu os poucos irmãos que estavam lá, olha, vocês estão liberados, pode voltar para a sua igreja, fiquem à vontade. O que acontece, irmão, quando acontece essa divisão? Primeiro, tem alguns que vão na convicção, mas chega lá e não é bem assim, as promessas não se cumprem, como, não, mas aqui você era diácono, lá você vai ser pastor, não se cumpre. Aí ele fica frustrado, mas ele fica com vergonha de voltar. Aí não volta, nem fica e nem volta. No meio do caminho, misericórdia. Por isso que nós temos que tomar cuidado, né? Falarmos a mesma língua, estarmos unidos, porque olha, se perdem daí. E é muito difícil a retomada, né? Então, o perigo é esse. O líder sai e leva a gente consigo, nem permanece e nem voltam por vergonha, né? Nós somos vasos, amém? Vasos de barro, né? De vez em quando quebrados, o oleiro, etc. Mas o vaso de barro, a excelência do que vai dentro do vaso são as flores, ou é a flor, é Cristo Jesus. Mas o vaso de barro, você coloca ele aqui. Os irmãos tiraram os vasos daqui agora, na decoração, já me quebraram aqui a ilustração da mensagem. Você pega o vaso de barro, fala, coloca ali, pronto, ele fica quietinho, fica aí, quietinho. Mas o vaso de borracha, ele não fica esse aqui. Fica aí, pum, puf. Rapaz, fica aí, pum, não, ele é de borracha. E às vezes tem alguns vasos de borracha em nosso meio. Fala, meu irmão, você é útil nessa função. Fica, já estou tanto tempo aí, ninguém. Não, eu vou lá. Não, é para você ficar ali, aguarda. Então seja um vaso de barro.
Aleluia. Não seja deboche. Deus vai te abençoar. A hora que for para você ir para o outro lado, Deus vai te orientar e você vai na direção de Deus. Deus é bom em todo tempo Deus é bom e Ele tem o melhor da terra para nós. E ouvimos aqui numa mensagem ou na escola bíblica dominical, não me lembro bem, que não adianta querer ajudar Deus. Veja aí, né? Abraão, pai da fé, quis ajudar Deus. Olha a confusão, está até hoje lá, né? Aquelas guerras aí. Não queira ajudar Deus, deixa Deus te orientar. Então, perigo 2 é isso, essas divisões acontecem porque somos vasos, às vezes, de borracha. Então, é importante, tomar cuidado de concentrar o nosso amor, a nossa devoção, a nossa lealdade. Mas eu sou leal, vou junto com ele. Não, a lealdade é a Cristo. Você foca no líder, o líder erra, o líder peca, o líder tropeça e você se frustra e cai junto. Não, Jesus é a nossa referência. Ele não erra, ele não peca, ele não mente, né? Então, vamos focar a nossa lealdade em Deus e na sua palavra, não em qualquer pessoa ou qualquer líder, mas vamos focar em Jesus, que é o nosso sumo pastor. A glória dele é para ele, são todas as coisas. E se ele não divide a sua glória com ninguém, não quer ver a sua igreja dividida. Então o problema era esse, e o antídoto. Todos nós pertencemos ao corpo de Cristo e somos importantíssimos. E aqui, irmãos, nós, pelo tempo, a gente queria discorrer um pouquinho mais. Você precisa, ó, quem tiver acordado, um pouco com sono, acorda agora. Você precisa ter uma função na igreja. Você precisa fazer algo na igreja. Quem não tem nenhum trabalho na igreja, pode ter certeza que daqui a pouco vai dar trabalho. Se envolva. Mas não fique esperando também, vou esperar um ofício aqui para ver se o pastor vai me... Pelo amor de Deus, você já está convidado, vem me ajudar no evangelismo, na oração, na escola dominical, no círculo de oração, já está convidado. E por Jesus, você já tem um decreto, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Agora por nós também, nós precisamos que você ajude, não fique tranquilo, já está convidado, mas faça alguma coisa para o Senhor, se envolva, sabe por quê? Quando eu me envolvo no trabalho, é muito fácil para mim chegar e falar assim, esse departamento de missões, se fosse eu, Adenildo, eu faria isso. Ah, é? Vem aqui ajudar ele então, Ezequiel. Mas não é tão fácil. Isso, quando você está envolvido no projeto, você vai ver que é difícil. Quando você está de fora do projeto, é fácil criticar. Esse tesoureiro administra mal. Vai ali, sentar ali. Administrar o dízimo. A gente não consegue administrar nem o dinheiro da gente. Agora, que dirá a oferta da viúva? Com temor a Deus. Nós vamos prestar contas a Deus. O que você faz com o teu dinheiro é problema seu, se você administrar mal. Mas e o dinheiro que é do Senhor? Como é que nós fazemos? Né? Então, de fora do projeto, eu critico. Dentro, então se envolva, ajude a carregar esta carga que é uma bênção. Então, todos nós pertencemos ao corpo de Cristo e somos importantíssimos. Você é importante, você é indispensável, você é extremamente útil para o reino. Não vamos desprezar o nosso chamado como fez Esaú. Tem um hino, não sei qual é o hino, você deve saber de cor aí o número. Há trabalho pronto para ti, cristão. Então não vamos menosprezar. Êxodo, põe na tela para nós lá, faz favor. Êxodo capítulo 10, verso 24 e 26. Todos os membros do corpo de Cristo são úteis, são importantes. Então o faraó chamou a Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fiquem as ovelhas, as vossas vacas, e vão também convosco as suas crianças. Aí os irmãos sabem da história, as pragas, etc. E faraó, o povo de Israel queria, junto com Moisés, ir adorar a Deus no deserto, com tudo. Porque assim, irmãos, pega lá, ou você está adorando a Deus com tudo, com a sua vida,
com a sua família, com os seus bens, ou você está adorando a Deus, ou você está dividindo com o inimigo. Faraó representa o nosso inimigo. Não, vá só vocês ali, adore e volte. Deixa aqui tuas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios, holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus. Próximo. E também o nosso gado. Vai tudo comigo. É minha família, meus pertences, meus bens, minhas finanças. E há de ir conosco. Nenhuma. Quem dá importância para unha? Tem gente que come unha, né? É feio, né? E é anti-higiênico. Mas unha, por que serve a unha? É tudo do corpo. Deus quer tudo. Ele não é açougueiro por partes, é todo a sua igreja. Não, nem a unha desprezou, quanto mais nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Você é importante para o Senhor. E o Senhor não te despreza. Se coloque mais na presença do Senhor. Se una mais aos projetos. E Deus vai te recompensar. A bênção de Deus vai te alcançar. Você não precisa correr atrás dela. É ela que vai te alcançar. Mas sirva o Senhor. Você, sua família, seu trabalho, o seu dinheiro, a sua posição social, o seu caráter, a sua voz. Olha que lindo, né? A dupla cantando aqui, o seu coração. Sirva ao Senhor com alegria. Se coloque em pé, por gentileza. Sabe por quê? Se nós falarmos a mesma língua, estivermos unidos, e quando houver uma convocação, todos nós nos colocarmos à disposição, Deus vai nos abençoar. O Salmo 133 diz assim: ó, quão bom! E quando a Bíblia diz que é grande, quando é pouco, quando é bom. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. Lembra do óleo de alabastro? É como óleo precioso sobre a cabeça. O Senhor é honrado, que desce sobre a barba de Arão. O sacerdote é abençoado, mas não para por ali a bênção. Aí vem, e que desce sobre as orlas das suas vestes, representando a igreja. Jesus é glorificado, o sacerdote é honrado, mas a igreja recebe as bênçãos do Senhor, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Por quê? Nessa união, o que acontece? O Senhor não pede, talvez, agora não, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Que Deus abençoe a igreja, que nós venhamos estar mais unidos em todos os projetos, irmãos, e temos grandes projetos. Hoje mesmo eu andei dando uma provocada no grupo de obreiros, e já vi que gente respondeu, e eu gosto disso. Estou aí, pastor, não gostei do que o senhor falou, mas eu estou junto, vou melhorar. Falei, glória, aleluia, isso mesmo, tem que dar uma mexida, né? Senão a gente fica muito... na inércia. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que ela venha surtir efeito em nossos corações, que possamos estar cada vez mais unidos, sentir a necessidade dos nossos irmãos, chorar com os que choram, mas se alegrar, Senhor, com aqueles que se alegram, com as vitórias que o Senhor tem para esta igreja, para estas famílias, no trabalho dos teus servos, Senhor, que eles têm se dedicado no ministério. Compensa os momentos que estão afastados, distantes, Senhor, da sua casa, da sua família, no ensaio, tudo isso, Senhor, recompensa com bênçãos espirituais em primeiro lugar, e materiais também, Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Permaneça em pé ainda.